Bora com a série de Elise Matsunaga. Era uma vez um crime, episódio Olha só. 3. Já estamos no episódio 3, Penúltimo hein? EP, hein? Então deixa seu like, seu comentário e bora lá. Bora. Essas versões aí estão. Por que a Elisa desmembrou o O mais corpo? bizarro é você defendendo ela, hein? Porque ela precisava tirar ele do apartamento. Como é que É o ela quê? tiraria o corpo do Mais apartamento bizarro sem? você defendendo A mulher ela. nem defender ela. É O que que tá no esses processo é que homens ele é aí má. tá querendo deixar o outro de santo aí também não dá. Tá no processo que ela é má. Não dá mesmo. Eu entrei em desespero ali na hora. Eu vi um lago de sangue, o Marcos estava lá. E eu tinha feito aquilo. Ele estava ali por minha culpa. Eu matei ele tá morto. Eu senti vontade de vomitar, eu senti vontade de pular, de gritar, de arrancar os cabelos. Eu não sabia o que fazer. Chegou a morrer a senhora depois de estar com alguma tentativa de governá-los. Eu queria virar por isso. Se eu ligasse a polícia, seria normal. Eu queria virar. Eu pensei em fugir. Juntar algumas coisas e pegar a minha filha. E fugir. E Talvez depois, valha menos quase vaga que no aí. mesmo instante, falei, não. Eu não vou colocar em risco. Vixe, será que vão mostrar até como ela O picotou? desespero por manter a filha com ela, por fazer ela proteger, respirar? ela levou a essa série de decisões equivocadas. Ela arrastou o corpo por 15 metros até um quarto do apartamento, esperou 12 horas para esquartejar o corpo sem causar sangramento. E a senhora, quando chegou para lá, a senhora pensou em prioridade. Eu não queria que as pessoas soubessem. Eu não queria que minha sogra soubesse. Eu não queria que a minha família soubesse. Juridicamente, o homicídio é muito mais relevante do que o crime de ocultação de cadáver. Porque já tá morto, né? O ser humano já perdeu a vida. Daí, exatamente aqui, foi assim. A senhora sabe que o que ia fazer de madrugada sobre Tá, porque a senhora decidiu fazer na madrugada filho, é verdade. Se queria tirar ele de lá. De que forma? Nunca falaram que foi voltado. Interessante. Não tem essa explicação. Eu não consigo imaginar a cadeia de evento que passou na cabeça Infelizmente, da vão pessoa cortar. para que as coisas tenham se desenrolado dessa forma. Assim. É filme de terror mesmo. E depois o que aconteceu? Pode, claro. O senhor participou do exame de necropsório da nossa vítima, Marcos Matsunaga? Sim, exatamente. E pelo que o senhor observou, a causa da morte foi? Olha, eu recebi seguimento em que foram processados em um tempo diferente. O corpo fala. O perito ideal é aquele que acha a causa no que ele está examinando. Agora, não é chegar lá e ficar olhando. O corpo fala sozinho. A senhora tem que perguntar. Chega, perto do corpo e fala assim: ô meu irmão, esse negócio tá trabalhoso, hein? Me ajuda pra gente
corpo do Marcos. E tantas Fala, coisas me que vê, ajuda aí né? pra... Ele me disse tudo. A causa morte dele é asfixia respiratória por inundação da área respiratória por sangue. Isso significa que estava respirando, não foi acordado. Perfeitamente. De acordo com o médico legista que assinou o laudo, Elise Matsunaga teria cortado o pescoço do marido enquanto ele agonizava. A novidade complica ainda mais a Aí é muito situação de ódio. Elise, porque pode ter mais Piora, detalhe né? macabro ainda. O tiro poderia matar, mas não matou. Ele estava respirando. É isso que explica a quantidade enorme de sangue nos pulmões. Ou seja, o meio foi cruel. Marcos estava vivo quando começou. Uma das principais teses que a promotoria pretende sustentar em plenário é a crueldade de Elise para cometer o crime. Uma vingança, algo de sede mesmo, de vingança. Se o Marcos foi esquartejado e estava vivo, não é um simples detalhe. Se os jurados entendessem que todas aquelas qualificadoras pedidas pelo Ministério Público faziam sentido, ela poderia ser condenada à pena máxima. Quando veio esse laudo, eu peguei um exame necroscópio e me confrontei com ela. Se isso aqui for verdade, que você está dizendo é mentira, eu saio do caso. E ela falou, não, confia. O senhor pode confiar em mim. Confia? Eu estou falando a verdade, eu não esquartejei em vida. Esse laudo é mentiroso. É muito difícil então saber. O que eu entendo naquele momento? Que apenas destruindo aquele laudo é que eu ia conseguir reverter a opinião pública. O laudo do Advogada Dr. tem que Jorge trabalhar, é indestrutível. O senhor está casado com esse laudo. Separa dele. Pede divórcio. Tenho plena certeza do laudo que foi feito por mim. O laudo do Dr. Jorge foi absolutamente fechado. Fechado. Se quer dizer, por laudo fechado, laudo inquestionável, eu acho que nós estamos discutindo matérias diferentes. Laudo pericial, todos são questionáveis. Esse velho é meio perito lunático excelente. mesmo. Ele participou de perícias fora do país, para a ONU. Ele foi chamado para a equipe porque ele é o melhor. Continua participou do fundo técnico da defesa para acompanhamento da exumação. A exumação foi um pedido da defesa de Elise. A perícia vai determinar o exato momento em que o empresário foi morto. Eu acho uma afronta à família, porque isso hoje está sendo um outro sepultamento, está sendo uma outra morte que não havia necessidade disso. O que parece ser um detalhe, para o advogado de Elise é importante, porque poderia reduzir a pena dela no julgamento. Se ele não tinha consciência, não há que se falar em sofrimento, E eles não há que se se falar na pediram, né? qualificadora de Porque crueldade. como é que eles garantiram a verdade dela, senão não é possível. A parada instantânea de toda a função neurológica. Existe um centro vital sem o qual a vida não é possível. E esse centro é o tronco cerebral. Já que foram atingidas regiões do comando de funções vitais, eu posso afirmar que ele ficou inconsciente imediatamente. Gelou? Essa é a definição que permite que se faça o diagnóstico de morte encefálica e é a definição que permite o transplante. Nós vamos botar na fila de transplante pessoas cujo coração está batendo. Então, ou nós concordamos com o consenso de Harvard de 68, que a lesão do tronco cerebral produz a morte, e produz a morte no momento em que o tronco cerebral é destruído, ou nós vamos ter que botar em questão, neste processo, todos os transplantes deste país. Independente de qualquer coisa, o meu ponto é, não importa. O que importa é que ali, para aquilo acontecer, não foi um ato de medo, nem um ato de raiva, não foi nada disso, assim, foi um ato de selvageria, né?
tentou se esconder. se Pra mim, ela desconectou fez da isso pra própria tentar se humanidade, esconder. para conseguir terminar o processo todo. Matou, depois assim ficou desesperado e pensou, bom, vou ter que picotar aqui, senão vão me pegar. Isso se ele já tiver... Se eu tivesse morto. um mínimo de raciocínio naquela hora, eu jamais teria feito isso. Em nenhum momento, em nenhum dia, isso se apaga da minha cabeça. Tá ali, guardado. Eu já cheguei a sonhar com a cabeça dele falando comigo, por exemplo. Com a cabeça dele empapada em sangue e falando comigo. Empapada em sangue? É, realmente é uma coisa que não dá pra ficar em paz, não? Por desespero, o ser humano acaba fazendo coisas impensáveis. Mas o ser humano acaba recorrendo aos recursos que ele mesmo tem. Ela recorreu ao recurso que ela tinha, ao que ela sabia fazer. Eu tive algumas fotos, vocês em atividades de caça. Como que eram essas atividades? Caçar com quem? Deixar os criados. E vocês dois prepararam um animal para cozinhar. Olha, pegar pra cozinhar. Tiraram pele, o que mais? Pele, vocês esforçaram, cortaram. Já eu não teria Eu já cresci essa coisa pra vendo matar o animal, abater depois galinha, sai abater todo pra porco. comer. Se a Agora pessoa os fala, dois nossa, ali você já- tá no meio do mato. É, eu nasci nele. Pra mim é normal. É comum, não vejo nada de extraordinário nessa situação. Extraordinário pra mim foi ter vindo pra São Paulo sem conhecer nenhuma rua daqui. Isso é extraordinário pra mim. Uma coisa que me marcou é que ele falava assim: nossa, eu nunca encontrei uma mulher que não se importasse em caçar, ou pior, que fosse comigo. Nem imaginei que tivesse uma mulher assim. Pois é. A mulher ainda soltou um pois é, hahaha. O prazer que eu sentia era andar no meio do mato, era procurar esse animal. Ouvir as árvores, ouvir os passarinhos. Ouvir um som e não identificar de imediato o que ele é. E ficar curiosa e ir atrás e... A olho nu, eu não conseguia vê-lo. Tá longe, uns 300 metros. E aí eu levantei a luneta e ele estava olhando pra mim. Ele sabia que eu estava lá. Ali tava falando de Depois que o animal era abatido, você precisa recolher ele da mata, leva até um outro local apropriado que você escolheu para limpar a carne, tirar os órgãos que não serão usados, esse lava a trabalho também já é carne, muito, né? corta. E também tem toda uma quem técnica caça quando mesmo. você vai tirar a pele, que é para fazer um troféu, por exemplo. Você não pode cortar no lugar errado, porque se você cortar no lugar errado, vai estragar aquilo. Olha que cara criou, hein? Vai ensinar a caçar. Eu tenho o troféu empalhado em casa desse viadinho que eu peguei. Ela já sabia fazer Ele é isso. bem bonitinho, até. Eu acho que ia causar impacto nas pessoas, porque tadinho, né, do bichinho. Mas o meu objetivo não era matar ele, o meu objetivo era comê-lo. E eu sou carnívora. E esse em especial, a gente comeu com molho de ervas. O lombo do veado com molho de ervas é muito bom. Recomendo. Aquilo pra mim fez assim, nossa, mas claro, por que nunca ninguém pensou nisso, assim? Fazia muito sentido. Porque teve a teoria do curso de enfermagem e nada disso batia muito. Mas a questão a caça, assim,
Não é que eu vejo nela uma psicopatia ou um transtorno psicológico sério. Eu vejo nela a Elise caçadora, que desesperada precisava se livrar daquele corpo naquele apartamento. Você falou que deu positivo, né? O teste psicológico. Nuestra relación se enfrió después de una escena que gentilmente doña Elise me invitó a su departamento y mirando un cuadro le digo, ¿y por qué mataste? El cuadro animal embalsamado. Digo, ¿por qué lo mataste? Para tenerlo más cerca. Fue durísimo, triste. Marcos era mi mejor amigo brasileño. Hablábamos mucho de caballos, muchísimo de vinos. Tiramos juntos. ¿Qué nos gustaba hacer? Tirar juntos. Es una sensación de poder, te exige la precisión. Casé una vez y agarré el tiro. Me llamó la atención Marco, ¿cómo vas a agarrar el tiro? No sé qué, y dale, con él. Tuve que aguantar eso. Y me gozaba. Y me... Y él cometía el desatino de ir a tirar con su mujer, cosa que yo no sabía. Foi com ele que eu atirei a primeira vez, ele me ensinou. Me deu uma arma, inclusive de presente. Ah, vamos no stand, vamos atirar. Tudo bem, vou aprender. Eu gosto de aprender coisas novas. Deixando brecha é uma loucura. Atingir logo de vez. Eles aprendem. Aprende e revela uma habilidade extraordinária. Como uma mulher comum, muito buena tirada. Quantas armas você possui, senhora? 4 armas. Eu gostava muito da minha pistola. Eu gostava muito de uma submetralhadora. Que era a do Al Capone. Era uma Thompson 45. Era muito gostoso de atirar com ela. Era muito gostoso de atirar com ela. Estuve con Elise en Mato Grosso. Le saqué la escopeta y me la puse bajo de la cama. Mía. Yo soy intuitivo. ¿Cuál era tu intuición sobre ella? Termina mal. Empezó mal y termina mal. E fala começou mal porque ela era puta. Eu tenho certeza que esse crime não teria ocorrido se não houvesse tantas armas dentro daquele apartamento. As armas eram espalhadas em locais que a gente tivesse acesso, caso alguém entrasse e a gente não percebesse, por exemplo. Eu via como uma coisa de defesa mesmo, principalmente numa cidade como São Paulo. Aqui na vizinhança, poucas pessoas sabiam que Marcos e Elise eram tão ricos. O casal mantinha uma vida bastante discreta fora de casa, mas na intimidade, dentro daquela cobertura, era bem diferente. Numa adega climatizada, o empresário guardava 2,5 milhões de reais em garrafas de vinhos, caros e sofisticados. Uma sala guardava dezenas de caixas da marca mais cara de charutos cubanos, no valor de 500 mil reais. E mais, eles eram ricos e ricos excêntricos. Bem excêntricos mesmo. Não, o apelido da cobra era Gigi. Ah, Gigi. Oh, meu Deus, como isso causou polêmica. Pela cobra? Muita coisa. Esse aqui é muito pequenininho, Márcio. É que você não viu o outro que eu dei. Olha, colocou coitado do rato ali. O Marcos, ele falou pra mim que ele gostaria de ter uma cobra de animal de estimação. E isso é mais uma coisa que ele olhava pra mim e ele falava: nossa, como você não se importa com isso? Para algumas pessoas isso soa tão chocante, mas pra mim não é.
Eu gosto de animais. Fez xixi do rato. Sério? Fez lá no canto. Ai, que susto. Eles se juntam tão fechadinhos deles que essas coisas foram virando normais. Se programaram uma selfie, ficaram olhando aí, Dentro Esses dois aí. onde uma das portas do armário mais camuflava uma porta que dava acesso ao que deveria ter sido antes um banheiro. E dentro daquele local tinha um arsenal. 33 armas. Olha isso, no banheiro. Revólver de colecionador 22 Aí tava com 10 pronto pra tiros, dar merda mesmo, tambor, um outro ia se até matar. fuzil de última geração com espingarda Benelli de semiautomática. É 1 milhão de armas. Os investigadores de polícia pegaram as armas, queriam tirar foto, eles ficaram extasiados. Na hora que nós abrimos aquilo e olhamos, parecia a mulher entrando em loja de sapato. E a gente via que o hábito ia crescendo nele, né? Porque às vezes ele contava, olha, agora eu comprei tal coisa, e não sei o que, mas... Era um negócio que ninguém no grupo compartilhava, assim, velho. Pô, era um negócio dele, ele gostava. Quando a gente ia na casa dele, a nossa preocupação era que tivesse tudo trancado. O acesso à arma num determinado momento de uma briga, por exemplo, não é bom. Às vezes você vai agir e depois se arrepender. Claro, E aí não como é tem que volta. em casa, meu Deus. Se você apertar o gatilho, já era. Quem a inicia no tiro é ele. Quem deu a arma, a pistola 380, com que ele é morto, foi ele, de presente para ela. Então o destino do casal foi um destino É o destino traçado que já também por acontecer, ele. né? Ele realmente também escolheu, né? Fez merda, trai a mulher e deixa a arma em casa. As pessoas me perguntam, Elise, agiu assim? E eu sempre respondo, Elise reagiu assim. Reagiu assim. O Marcos era ciumento. Ah, ele era Na ciumento? faculdade, a gente fazia um grupo de estudo. Então ele é Oh, o quê? meu Deus Ele do perguntava céu. pra mim, vai ter homem? Eu tenho. Não, eu fico surpresa, Meus cara. Ele colegas tinha que chifre estudam nela e comigo. tinha ciúmes. O Marcos ligava de 30 em 30 minutos, de 40 em 40 minutos. E eles nos pediam um favor muito Que estranho. isso, Mary? Que quando ele ligasse e ela Mordeu na atendesse, perna? nós homens ficássemos quietos. Para que ele não ouvisse uma voz masculina perto dela. O cara também era possessivo. Chegava a ponto de pedir pra Elise, O problema é que você ele tá com traía quem? ela, amor. Com fulana. Então passa o telefone pra fulana que eu quero confirmar com ela se você tá com ela. Olha que absurdo isso. Eu tinha meu ciúme, lógico, eu gostava dele, eu não queria que ele saísse com outra mulher, né? Óbvio. Nessas imagens, o empresário é flagrado com outra mulher um dia antes de ser morto. A mulher que aparece ao lado de Marcos se chama Natália e é garota de programa. Ela divulgava fotos no mesmo site de acompanhantes em que Marcos conheceu Elise. E o cara continuou ainda no mesmo site. Como é que você conheceu o Marcos? No site de relacionamento. Site de relacionamento de acompanhantes, você era uma acompanhante. Isso. O Marcos era casado nessa época? Sim. Você tinha conhecimento que ele era casado? Ele tinha filho? Já tinha um filho? Filha? Já tinha uma filha? Foi amante, então? Então você era uma amante dele, é isso? Puta merda. É isso? Mas então começou tudo errado As duas mesmo. Não ia eram dar bom garotas isso de aí. programa. Ele conheceu ambas através do mesmo site, saiu com ambas exatamente igual. A Elise, eu não sabia que a Natália era uma garota de programa, mas ela deve ter deduzido e falou, vai acontecer comigo o que aconteceu com ela. Ele largou a mulher pra ficar comigo, ele vai me largar pra ficar com ela. Vai beber a água no mesmo copo.
Eu acho que ali deu Deve uma... ser que ali que deu a história de surtada, viu? Natália é Deve ser igual parecida com a de como Elise. ela já fez. Assim como a colega paranaense, Natália deixou a casa da mãe e usou o corpo e a beleza para ganhar dinheiro em São Paulo. Aí E foi fiquei assim chocada. que Natália também conheceu Marcos Matsunaga. Humilhada, eu me senti como se não tivesse nenhum valor, como se eu fosse, só mais uma. É uma vida cíclica. Quando ele começa a sair com a Elise, ele era casado com uma filha pequena. Elise o encantou, ele tira ela da prostituição, transforma a vida dela realmente numa vida de princesa. A mesma coisa aconteceu depois. Casado com a Elise, com uma filha pequena, ele começa a sair com a Natália. Ciclo infinito. O cara não ia A parar de ser amante safado. diz que Marcos pagava a ela R$ 4.000 mensais desde março e que ainda ofereceu R$ 27.000 para que ela retirasse suas fotos de um site que marca encontros com garotas de programa. A amante de Marcos Queria fazer relatou que nem fez ainda com a que Elise. recebeu um carro de presente do empresário. Pajero, blindada, TR4, o mesmo carro que ele deu para Elise. Mas o que a Natália deixou bem claro é que ele estava apaixonado. E, vendendo a empresa, eles iam se casar e ia mudar para Miami. E abandonar. O advogado de Natália disse que a relação dela com o empresário era mais longa do que foi divulgado. Elas eram namorados. Quanto tempo durou esse seu relacionamento com o Marcos durante a constância do casamento dele? 1 ano, 2 anos? 3. 3 anos você continuou saindo com ele e ele mesmo sendo casado, é isso? Mas então ela ficou O 3 anos advogado com de ele Natália casado. vai além e não descarta pedir uma parte da herança de Marcos Matsunaga para Natália. Na minha opinião, ela tem direito. Por que tem direito? Segundo o acompanhante, o empresário dizia que seu casamento não estava bom, que brigava bastante. Marcos esquecia dos problemas quando nós estávamos juntos, né? Ele falava que tinha receio que ela fizesse algo com ele e queria se separar o mais rápido possível para evitar. Agora vai pintar a mulher de louca, né? O Marcos, ele me contou uma história também quando eu o conheci. Ele chegava a comentar com você que o casamento estava ruim? Sempre falou. Sempre falou desde o primeiro encontro? Todo mundo tem uma historinha pra contar. Agora essa foi boa, hein? O cara morre e a amante quer direito à herança. Ele era um homem que toda mulher gostaria de ter. É porque sempre foi muito cavalheiro, assim. Ela não pensa que eu não. Toda mulher gostaria de ter. Você vê que ele queria realizar as vontades dela, né? Imagina se eu tivesse uma filha que casasse com uma pessoa dessa. É evidente que falou, olha, minha filha hoje está realizada na vida, porque ele era o típico cavalheiro. Ela nunca sentava em nenhum lugar se ele não puxasse a cadeira e colocasse a cadeira para ela sentar, para abrir a porta do carro. Demais. Quando ele gostava de uma coisa, ele gostava muito daquela coisa, muito, muito. Ele não tinha um pouco de vinho, ele tinha 2 adegas enormes de vinho. O cara Ele não com tinha amante há bar, 2 anos, a ele tinha mulher um traiu feliz arsenal. e fala que é um Ele homem não tinha um charuto, ele tinha uma adega de charuto, nem sabia que existia adega de charuto. Então tudo ali era super relativo. Era hippie doido. O que a gente percebe é que quando ele gostava da pessoa, ele gostava muito da pessoa. Ele colocava a pessoa num pedestal enorme. Ao mesmo tempo, quando ele já não gostava mais da pessoa... Então, tanto que largar a mulher, né? Sobre as características na primeira fase também, que Marcos era o marido que toda mulher gostaria de ter. Se eu gostaria de ter um marido que é 10. Nossa senhora! Aí mata no argumento, hein? Era a única coisa que eu ia perguntar. Era un hombre muy fiel, pero le gustaban las mujeres. Entonces miraban mujeres juntos. Las calificábamos. ¿Cuántos puntos? 70 sobre 100, 80 sobre 100, 90 sobre 100. Que era un frecuentador así de prostitución. Por isso defendendo. Sí. No. Son intimidades. Olha, negou contar, hein? Son intimidades. Eu conversei com todos os principais jornalistas do país.
Teve um jornalista específico, o Roberto Cabrini, ele falou, olha, você não tem nada inédito que nunca tivesse sido divulgado? E naquele momento eu tinha. Aqui Marcos se identifica como Holy Rider. Em um dos tópicos, o objetivo é avaliar o encontro. Marcos dá nota alta para o programa. Fica muito satisfeito. Rasga elogios à acompanhante de luxo. Eu tinha um material sobre o Marcos ele uma rede social de garotas de programa e ele fazia postagens sobre aquilo. Ele fazia uma cama com armazenamento de corpo e assim por diante. Eles se aprofundaram naquele material e eles divulgam isso. O que me foi fantástico para usar no júri depois. Eu senti que isso foi muito chocante, que as pessoas acharam isso reprovável. Sabe quando começam os burburinhos assim? Olha só como toda a narrativa construída pela defesa está entrando na cabeça das pessoas. E eu lembro do promotor, você está falando que ele é essa pessoa, Holy Rider? E minha resposta eu falei, eu não, quem está falando é o Roberto Cabrini. Ele pegou o nickname, eu não posso garantir. Se ele garantisse que era do Marcos, era uma prova lícita. Agora, se o cara chama Jack, Jonas, Miguel, José, vai lá, pô, o que eu posso fazer? O Marcos era uma boa pessoa, era um exemplo de homem trabalhador, de reto, de pessoa que construiu o império. Cara, se ele gostava de mulheres, isso não é crime. A última postagem dele é no dia 19 de maio de 2012, bem no dia do fato. Tudo bem, vamos dar o troféu pra ele de ser o pior marido do mundo. Não muda nada, não justifica. Não justifica a barbárie, não justifica a atitude, não justifica a falta de... Não é que justifica, mas não pode deixar o cara de medo só porque morreu. Tirando isso, pelo amor de Deus. Tirando isso, não justifica. Não justifica. As mulheres não é defender. O cara pode ser a maior merda do mundo. Não é defender, mas ou ele ia matar ela, ou ia ser o contrário, igual foi. E essa foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Ali eles mesmos procuraram tendo a conduta dele ela ia questionada nele, cheia de arma. como uma possível justificativa. Eu discordo que a vida da vítima seja vasculhada e exposta. E eu voltei para casa pensando nisso. Será que o Marcos foi revitimizado? Porque se fosse o oposto, se fosse um homem sendo julgado pela morte de uma mulher, eu certamente criticaria esse tipo de estratégia. E aí, me conta uma coisa. No momento em que você cortava o corpo do Marcos, você sentia ódio? Você sentia o quê? Elise passou mal e pediu para sair da sala quando eram exibidas as fotografias do corpo de Marcos. Como é possível esquartejar o marido, o pai do seu filho? Qualquer mãe desesperada faria exatamente o ato praticado pela Elise. Matar, esquartejar. Qualquer pessoa desesperada no lugar dela faria o que ela fez. No julgamento estava todo mundo à espera dessa resposta. Sempre foi a explicação que eu quis ouvir dela. É muito difícil para mim ter que relembrar todas as coisas, ter que relembrar tudo o que aconteceu. Para a promotoria, a dificuldade da ré confessa em detalhar como se livrou do corpo de Marcos Matsunaga é um indicativo de que ela teve ajuda. Por mi experiencia militar, Mas não mostra além do es una sozinho. acción planificada. Y no se planea con uno. Se puede hacer un rajú, un borrador, una persona. Pero otro lo tiene que ver. Agora sim a reportagem que eu estou prometendo desde o começo do programa e que vai chamar a atenção não só de São Paulo, afinal de contas o crime aconteceu aqui há 4 anos, mas também de todo o Brasil. Esta mulher, Elise Matsunaga,
Será possível uma mulher dessa, magra, pequenininha, ter cometido todo esse crime sem ajuda de ninguém? Olha, tenho quase certeza que essa mulher não agiu sozinha. Não agiu sozinha. Escrevam aí que um dia toda a verdade criminal vem à tona. Ninguém tira da minha cabeça que essa louca não agiu sozinha em esquartejar aí o cara. Essa é a minha opinião. Aliás, tem alguns policiais que... Esquartejar foi sozinha, porque senão teria nas câmeras alguém mais entrando. Tá, mas então tô querendo saber do que é isso. Se a senhora Já tinha pensado, já tinha conversado com alguém nisso, e talvez quando saiu da casa com essa mala já tinha desmaiada, Olha lá, tô falando disso. morta, a senhora vai ver a dificuldade que a senhora terá. Então tô falando que tinha alguém na casa e como é que Parece eu um pouco faço isso? ingênuo e um pouco machista imaginar que uma mulher não teria tido capacidade de cometer um crime que um homem sim. Eu, como perito, não sei qual foi a técnica utilizada. Ele tinha secção abdominal. Não Se havia atirou, ele caiu. Ainda mais se sabe onde vísceras, alças intestinais, fígado. Quando a gente olhou aquilo, pô, será que isso aqui não é um boneco e a gente tá passando vergonha aqui? Porque parecia algo de cera e não havia sangue. No esquartejamento tem muito sangue. Isso prova que a pessoa sabia o que estava fazendo. Com certeza. Profissional. Cara que entende. Ela tinha habilidade com faca, ela sabia separar, desossar, fazer uma série de coisas que eu imagino que não tenha sido tão diferente assim. A anatomia de um animal de grande porte, um ser humano, tem diferenças. Então, é um caso que deixa dúvidas. Porque se ela tivesse um cúmplice, a versão da defesa de que não houve premeditação mudaria completamente. Ah, isso sim, mas quem? Se eu não tivesse feito isso, talvez eu olhasse pra mim e eu falava, não, você não foi capaz de fazer isso, não foi você. Mas fui eu que fiz. Fui eu. Por que ela vai indicar quem a ajudou se não vai melhorar a sua situação e pode prejudicar o terceiro? O próximo passo é identificar essa pessoa. O Ministério Público pede a abertura de um novo inquérito sobre o assassinato de Marcos Matsunaga, herdeiro das empresas Yoki. Para o promotor José Carlos Cossenzo, Elise Matsunaga mentiu em parte dos depoimentos. Estou requisitando a instauração de inquérito policial para identificarmos uma terceira ou terceiras pessoas na cena do crime. Eu tenho uma certeza técnica Se a câmera não ia pegar, saiu que pra havia uma janela? outra pessoa. Eu posso falar o seguinte: há dois tipos de corte. O Instituto Médico Legal observou que os cortes na região abdominal e membros inferiores foram precisos e parecem ter sido feitos por alguém com noções de anatomia, enquanto os cortes nos membros superiores apresentam retalhos de pele, indicando dificuldade ou desconhecimento anatômico da região. Não é possível que uma pessoa corte aqui e não tenha técnica. Aí no fato de cortar vem o espírito, ilumina e ela tem a técnica para fazer aquilo ali. Eu não sei como te explicar, porque eu não estava preocupada em fazer o corte assim, o assado. Aquilo pra mim simplesmente aconteceu. Ela tava picotando tudo pra jogar no mato. A polícia fez uma varredura nas imagens do condomínio onde o casal morava. A partir do momento que o corte no corpo Mas como sugere não que teria teve a passado participação de um cirurgião, há cirurgião no prédio, ele tem que ser ouvido. Pediram a instalação de um outro inquérito e eu achei desnecessário, veio pra mim e falei, eu não vou procurar um fantasma. Então... É ridícula essa ideia. Tinha uma terceira pessoa na cena do crime e ela desce sozinha as malas. A outra pessoa saiu aonde? Saiu por onde? Voando? E você sabe que nenhum dos dois demorou a liberação a sair. Poderia alguém ter ingressado num prédio, num apartamento e ter
ter saído sem ser visto. Nós verificamos ela descendo no elevador, abrindo as portas e ela desaparece. O promotor descobriu que o condomínio de luxo aqui na zona oeste de São Paulo, que parece totalmente monitorado por câmeras, na realidade tem vários pontos cegos. O maior deles, no segundo subsolo, justamente onde estava estacionado naquela noite o carro de Elise. Ai, meu pai do céu, agora estão achando que tem outra pessoa. Ali são 2 prédios, construídos em uma plataforma única. Se você descer pela escada de sétimo, pelo segundo subsolo, você aí fala que o transita que a mulher inteirinho. fez. Aí depois passa 4 anos e estão tentando achar outra pessoa. Pra deixar de pior Eu vou ainda. envolver outras pessoas que não tem nada a ver. Eu pensava comigo. Você fez a merda. Agora você vai ter que se virar. Ela saiu do prédio e pegou a estrada. Para a polícia, disse que iria até Chopinzinho, no Paraná, onde nasceu. Eu comecei a dirigir. A dirigir. Mas em Capão Bonito, cidade a 230 quilômetros da capital, decidiu retornar. Porque se eu fosse pro Paraná, certamente eu falaria para alguém da minha família. Eu falaria para minha tia, por exemplo. E é injusto eu envolvê-la em tudo aquilo. No caminho de volta, um radar inteligente detectou que o licenciamento do carro estava vencido. Com as 3 malas com o corpo esquartejado dentro do carro, foi parada, levou uma multa e foi liberada. Mas para a família do executivo da IOC, existem dúvidas. Por que o policial que a parou até agora não foi ouvido? Existia alguém no carro com Elise antes de abandonar o cadáver do marido? Peritos do Instituto de Criminalística, guardas civis que participaram da ocorrência e o promotor do caso refizeram todo o trajeto percorrido por Elise. Não entendo isso. Essa nova reconstituição foi feita para que os peritos calculem o tempo gasto em cada local onde as partes do corpo do empresário foram deixadas. Eu rodei tanto, eu ia para um lado, eu ia para o outro, eu entrava numa estrada, eu saía, eu voltava, eu não sei como eu cheguei lá. Essa informação pode confirmar o que o Ministério Público não tem dúvidas, que Elise Matsunaga não agiu sozinha. O promotor contraria toda a investigação que já foi feita de forma ampla pelo próprio DHPP. E o que ele rasgou de dinheiro público fazendo um monte de perícia, movimentou uma dezena de viaturas policiais que as pessoas podiam estar na rua, prendendo bandido, e tava lá buscando o que não existia. Mas o Instituto de Criminalística, que analisou o local do crime, encontrou sangue e material genético de 3 pessoas. Da própria vítima, de uma mulher, que seria Elise, e de um outro homem. Ou seja, tinha uma outra pessoa na cena. E dá pra saber se isso foi no momento do crime? Não, ele podia estar lá há 20 anos. Se até hoje ele acha que é uma terceira pessoa, é porque até hoje ele não estudou o processo. Desculpa, eu falo mesmo. Mas como de uma terceira pessoa se nas câmeras? A Justiça de São Paulo arquivou o inquérito que investigava se Elise Matsunaga teve ou não um cúmplice. Por falta de provas consistentes, o assunto não deverá fazer parte do julgamento. A impressão que eu tenho é que essa investigação nunca avançou. No prédio do lado, na outra torre, havia 3 médicos. Por que eles não foram ouvidos? Nós chegamos à conclusão, verificando as pessoas que estavam ali, que seria não inútil, mas seria assim, tecnicamente e socialmente não correto expor a integridade de outras pessoas que poderiam ser consideradas suspeitas. É um prédio de gente com muita grana. É um prédio de gente importante. Se esse crime não tivesse ocorrido num condomínio de luxo, o senhor acha que teria tido a mesma preocupação moral? Ao mesmo peso. Para mim, eu tenho uma preocupação assim, abissal com a respeitabilidade das pessoas. Você acha que teria o mesmo cuidado se o crime tivesse ocorrido numa favela, por exemplo? De jeito nenhum. Eu não trabalho com opinião, né? Eu trabalho com provas. As provas direcionam e não tenho outra dúvida que ela fez tudo sozinha.
Os cortes realmente apresentavam características diferentes. Bom, o que me surpreenderia era ter encontrado um corpo cujos cortes fossem idênticos, com a mesma característica em todas as partes do corpo. Porque eu pensaria, pelo menos, que a pessoa parou para descansar e afiou a faca. Tanto a polícia, Não vai cortando assim, a faca vai desgastando. quanto a sociedade querem uma resposta. E você já tem. Você já tem alguém que confessou. E isso satisfaz os personagens envolvidos nessa história. Isso te satisfaz? Quero deixar o cara de maluco. Satisfaz? Sim. Pergunte. Na verdade, como que foi esse crime? Olha. Como que eu vou falar pra ele? Olha, Quero que ela isso foi conte, assim, na isso verdade, foi como que assado. foi esse Nem crime. eu sei. E nem vou saber. E nem quero lembrar. E nem quero voltar a essa situação. E a única pessoa que eu sentaria frente a frente e contaria tudo, em todos os detalhes, se ela quisesse saber, é minha filha. Só ela pode responder. Eu acho que só ela pode responder isso. Não dá pra falar sobre tudo. Tem coisas aqui que eu não consegui expor, eu não consegui ir a fundo, eu não consegui certeza, né? Não vai trazer em contar tudo. palavras. E há segredos na vida que a gente leva pro túmulo. Já tá se entregando aqui. Há segredos que são proibidos pra mim. E que eu levarei pro túmulo. Isso deixa mais intrigante, né, do que seria. Não serão ditos aqui. Em nenhum momento. Que medo! Segredos do quê, meu Deus do céu? Essa pode ser a última imagem pública de Elise Matsunaga antes de receber o veredito. Eu não ficaria, em hipótese alguma, satisfeito com a pena inferior a 28 anos. A depender do que os jurados decidirem, ela pode sair do Fórum da Barra Funda pela porta da frente. Eu vim aqui para ganhar um júri. Era um julgamento do melhor discurso. Quem é Elise Matsunaga? Uma assassina fria e cruel? Que matou por dinheiro, que planejou, ou uma mulher vítima de abuso psicológico? Que no momento de raiva matou e esquartejou o homem a quem prometeu amor eterno? Qual narrativa ia vencer? Complicadinho. Pô, porque só Fica ele, aqui nervoso, né? só eles vão saber, né? Só ela, mais que tudo, né? Vai saber. Então, meu Deus do céu. Você vê, ela falou que tem segredos que Aí já deixou muita coisa, hein? não conta. Pode ser. Falou que só pra filha contaria detalhes. Nossa, se eu fosse a filha, planava depois. Mas Isso nem se- pra filha contaria tudo, hein? Eu acho. Você acha? Ela mesma disse que tem coisas que ela nem contaria. Levaria pro túmulo, né? Pode Vixe, ser. meu. Mas, gente, falta mais um episódio. Deixa seu like, seu comentário. A gente tá sabendo mais coisas, hein? Pois é, tá tendo mais coisa na série. Não falta tudo isso, eu acho, viu? Acho Do que a cara, série não. também focou mais na Susana, né? Pra Foi mim. mais, sim, sim. Então deixa seu like e seu comentário, gente. Nos vemos no próximo e último episódio.